Ela era quem cuidava dos outros, até que o milionário percebeu que só ele podia cuidar dela. O despertador ainda nem havia tocado quando o celular de Marina Oliveira vibrou insistentemente sobre a mesa de cabeceira. 4h32 da manhã. Ela abriu os olhos pesados, acostumada com essas chamadas de emergência que interrompiam seu sono há mais de 6 anos como paramédica do SAMU em São Paulo. Marina, preciso que você venha agora. Acidente grave na Marginal Pinheiros, próximo à ponte Octávio Frias de Oliveira. Vítima em estado crítico, disse Carlos, o coordenador do plantão, com a voz tensa que ela reconhecia nos casos mais sérios. Marina saltou da cama em seu pequeno apartamento em Vila Madalena, um estúdio modesto, que dividia com sua gata Mel. Em menos de 5 minutos, estava vestindo o uniforme azul marinho e correndo para a garagem do prédio onde guardava sua moto, uma Honda CG 160 vermelha que havia comprado usada 2 anos atrás. O trânsito matinal ainda não havia começado, mas as ruas de São Paulo nunca dormiam completamente. Marina acelerou pela Rua da Consolação, sentindo o vento frio de junho cortando seu rosto. O céu ainda estava escuro, com apenas alguns prédios iluminados pontilhando a paisidade urbana que ela conhecia como a palma da mão. Ao chegar no local do acidente, Marina estacionou ao lado da ambulância e rapidamente avaliou a cena. Um Lamborghini preto estava completamente destruído, tendo se chocado contra o guarda-rail da Marginal. O motorista estava inconsciente, preso nas ferragens, enquanto os bombeiros trabalhavam para removê-lo do veículo. Homem, aproximadamente 35 anos, trauma craniano, possível lesão na coluna cervical, gritou Roberto, seu parceiro de ambulância, enquanto preparavam o material para estabilizar a vítima assim que ela fosse retirada do carro. Marina aproximou-se com cuidado, observando os sinais vitais através do vidro quebrado. O homem era moreno, cabelos escuros, usava um terno caro que agora estava manchado de sangue. Havia algo familiar no seu rosto, mas ela não conseguia identificar o que no meio da correria. Pressão arterial baixando, pulso fraco e irregular, disse Marina, checando os equipamentos médicos. Precisamos tirá-lo daí o mais rápido possível. Os bombeiros conseguiram abrir espaço suficiente para que ela pudesse acessar a vítima. Marina deslizou cuidadosamente para dentro dos destroços, ignorando os vidros que raspavam em seus braços. Suas mãos treinadas imediatamente começaram a trabalhar. Colocou o colar cervical, verificou as vias aéreas, inseriu um acesso venoso. Ei, você consegue me ouvir? Sussurrou Marina, iluminando as pupilas do homem com uma pequena lanterna. Por um instante, ele abriu os olhos. Eram de um azul profundo, como o mar em Florianópolis que ela havia visitado na infância. Fique comigo, tá? Você vai ficar bem. O homem tentou falar algo, mas apenas um gemido baixo saiu de seus lábios antes de perder a consciência novamente. Marina sentiu seu coração acelerar, não apenas pela emergência médica, mas por uma conexão inexplicável que havia sentido naqueles breves segundos de contato visual. O Hospital das Clínicas estava em alvoroço quando a ambulância chegou com sirenes ecoando pelos corredores. Marina acompanhou a maca até o centro cirúrgico, relatando os procedimentos realizados durante o transporte para a equipe médica que assumiu o caso. Politraumatismo grave, trauma craniano com possível hematoma subdural, fraturas múltiplas nas costelas, suspeita de lesão esplênica, disse rapidamente para Dr. Henrique Mendes, o neurocirurgião-chefe, enquanto corriam pelos corredores brancos do hospital. Marina deveria ter ido embora após entregar o paciente. Seu plantão havia acabado há 2 horas, mas algo a fazia permanecer no hospital. Ela se sentou na cafeteria deserta, tomando um café aguado e observando pela janela o movimento das primeiras horas da manhã em São Paulo. Os ônibus já circulavam lotados, executivos caminhavam apressados pelas calçadas e a cidade despertava para mais um dia de correria. Marina, você ainda está aqui? Perguntou o doutor. Henrique, aproximando-se com uma expressão cansada após horas de cirurgia. A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos drenar o hematoma e estabilizar os outros ferimentos. Ele vai ficar bem, mas vai precisar de algumas semanas de recuperação. Ela suspirou aliviada, sem entender completamente por que aquele paciente específico havia mexido tanto com ela. Em 6 anos de profissão,
Havia visto centenas de casos similares, salvado muitas vidas, perdido outras tantas. Mas havia algo diferente naquele homem dos olhos azuis. Doutor, por acaso o senhor sabe quem ele é? Havia algo familiar no rosto dele, perguntou Marina, tentando soar casual. Dr. Henrique baixou a voz, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém escutava. É Rafael Almeida Santos, o empresário, dono da Santos Incorporações, uma das maiores construtoras do país. A família dele já está a caminho do hospital. Marina sentiu o estômago se contrair. Rafael Almeida Santos. Ela havia lido sobre ele nas revistas de negócios que às vezes folheava na sala de espera do hospital. Herdeiro de um império imobiliário, conhecido por sua vida reservada e pelo trabalho filantrópico que fazia longe dos holofotes. Aos 34 anos, era considerado um dos solteiros mais cobiçados do país, embora raramente aparecesse em eventos sociais. A família dele já sabe sobre o acidente? Perguntou Marina, lembrando-se das manchetes que havia lido sobre a empresa dele recentemente. Algo sobre um novo projeto habitacional para famílias de baixa renda. Sim, eles estarão aqui em algumas horas. Você fez um excelente trabalho hoje, Marina. Aquele homem deve a vida a você, disse Dr. Henrique, tocando gentilmente seu ombro antes de se afastar. Marina permaneceu na cafeteria por mais alguns minutos, processando as informações. Ela são uma paramédica que ganhava 3 salários mínimos e morava em um apartamento de 30 metros quadrados. Havia salvado a vida de um dos homens mais ricos do Brasil. A ironia da situação não passou despercebida. Quando finalmente se levantou para ir embora, Marina passou pela UTI onde Rafael estava internado. Através do vidro, ela o observou por um momento. Agora limpo e com curativos profissionais, ele parecia mais jovem, quase vulnerável. Os aparelhos médicos bipeavam em ritmo constante, e ela se sentiu tranquilizada ao ver que os sinais vitais estavam estáveis. Você vai ficar bem, sussurrou ela para o vidro, antes de se virar e caminhar em direção ao estacionamento, sem imaginar que aquele encontro mudaria completamente o rumo de sua vida. 3 dias depois, Marina estava organizando o equipamento da ambulância quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, Marina Oliveira? Disse uma voz feminina educada do outro lado da linha. Meu nome é Helena. Sou secretária do Sr. Rafael Almeida Santos. Ele gostaria muito de falar com a senhora, se possível. Marina quase derrubou a mala de primeiros socorros que segurava. Ele está bem? Quer dizer, se recuperando? Sim, senhora. Ele recebeu alta da UTI ontem e está no quarto. Disse que não consegue parar de pensar na pessoa que salvou sua vida. A senhora poderia vir ao hospital hoje à tarde? Marina olhou para Roberto, que levantou as sobrancelhas curioso. Era seu dia de folga, e ela havia planejado passar a tarde lavando roupas e assistindo Netflix com Mel no colo. Mas a curiosidade foi mais forte. Eu posso sim. Que horas seria melhor? Por volta das 15 horas. Ele estará sozinho nesse horário. Às 14h45, Marina estava parada em frente ao espelho do banheiro feminino do hospital, tentando arrumar os cabelos castanhos que insistiam em escapar do rabo de cavalo. Havia trocado o uniforme por uma calça jeans escura e uma blusa azul simples, a roupa mais apresentável que tinha no guarda-roupa. O quarto particular de Rafael ficava no 8º andar, na ala VIP do hospital. Marina nunca havia estado naquela parte. Era um mundo completamente diferente, com corredores mais largos, decoração moderna e um silêncio que contrastava com a agitação dos andares regulares. Ela bateu levemente na porta entreaberta e escutou um "entre", com voz ainda um pouco rouca. Rafael estava sentado na cama, usando um roupão cinza sobre a camiseta do hospital. Tinha alguns curativos no rosto e um curativo maior cobrindo parte da cabeça. Mas seus olhos azuis estavam alertas e fixos nela assim que ela entrou. Você veio, disse ele, e Marina notou um sorriso genuíno se formando em seus lábios. Eu achei que talvez não viesse. Por que eu não viria? Perguntou Marina, ficando um pouco sem jeito perto da porta. O quarto era maior que seu apartamento inteiro, com uma poltrona de couro, uma televisão de tela grande e uma janela com vista panorâmica para a cidade. Sente-se, por favor, disse Rafael, apontando para a poltrona. Eu queria te agradecer.
Os médicos me contaram que você fez muito mais do que seu trabalho exigia, que ficou aqui mesmo depois do plantão para ter certeza de que eu estava bem. Marina sentiu o rosto esquentar. Eu só fiz meu trabalho. Qualquer paramédico faria a mesma coisa. Não é verdade, e nós dois sabemos disso, disse Rafael, a observando com uma intensidade que a deixou ainda mais nervosa. Como você se chama? Quer dizer, além de Marina, os médicos só me deram seu primeiro nome. Marina Oliveira. E você é Rafael Almeida Santos, disse ela tentando soar natural. Eu meio que descobri depois que te trouxemos para cá. Rafael riu baixinho e Marina percebeu que gostava do som. Então você sabe quem eu sou. Isso é bom ou ruim? Nem bom nem ruim, só diferente, disse Marina honestamente. Eu nunca salvei a vida de alguém famoso antes. Eu não me considero famoso. Só alguém que teve muita sorte de você estar trabalhando naquela madrugada. Eles conversaram por mais de 1 hora. Rafael queria saber tudo sobre o trabalho dela. Como ela havia escolhido ser paramédica, quais eram os casos mais difíceis que havia enfrentado, por que havia escolhido trabalhar em São Paulo. Marina, por sua vez, descobriu que por trás da imagem de empresário bem-sucedido havia um homem surpreendentemente simples. Minha avó sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no lugar certo na hora certa, disse Rafael, mexendo distraidamente no curativo da mão. Eu nunca acreditei muito nisso até aquela madrugada. Você se lembra do acidente? Perguntou Marina, curiosa. Os médicos haviam dito que era comum ter perda de memória em casos de trauma craniano. Lembro de tudo até sair do escritório. Eu havia trabalhado até tarde. Tinha uma apresentação importante no dia seguinte. Depois disso, ele fez uma pausa, olhando pela janela. A próxima coisa que lembro é de acordar aqui, e uma enfermeira me contando que uma paramédica chamada Marina havia salvado minha vida. Marina notou que ele não mencionava família ou namorada, e se perguntou se era intencional. E sua família? Eles estão te apoiando na recuperação? Meu pai veio ontem, mas teve que viajar para Brasília por causa de um projeto. Minha mãe está na Europa, vai voltar na semana que vem. Não tenho irmãos, disse Rafael, e Marina percebeu uma pontada de solidão em sua voz. E você, família, namorado? Meus pais moram no interior, em Ribeirão Preto. Eu venho para São Paulo há 6 anos. E não tenho namorado, disse Marina, se surpreendendo com a própria honestidade. Só tenho a Mel, minha gata. Mel, repetiu Rafael sorrindo. Nome doce para uma gata. Ela é uma drama queen, na verdade. Acorda de madrugada miando porque quer atenção, disse Marina, relaxando pela primeira vez desde que chegara ao quarto. Rafael riu mais uma vez, e Marina percebeu como aquele som a fazia se sentir bem. Eu sempre quis ter um animal de estimação, mas minha agenda nunca permitiu. Trabalho demais, viajo muito. Talvez agora, com esse tempo de recuperação, você possa repensar algumas prioridades, disse Marina, sem pensar nas palavras. Rafael a olhou com uma expressão diferente, mais séria. Talvez você esteja certa. Esse acidente me fez pensar em muita coisa, principalmente em como eu estava dirigindo sozinho às 5 da manhã, sem ninguém para sentir minha falta se algo desse errado. Marina sentiu uma pontada no peito com aquelas palavras. Havia algo na vulnerabilidade dele que a tocava profundamente. Bem, agora você tem alguém que se importa se você está bem ou não, disse ela suavemente. Tenho? Perguntou Rafael, seus olhos azuis se fixando nos dela. Tem, eu me importo, disse Marina, surpreendendo a si mesma com a sinceridade. Faz parte do meu trabalho me importar com os pacientes que eu atendo. Só parte do trabalho? Perguntou ele com um meio sorriso. Marina sentiu o coração acelerar. Estava pisando em terreno perigoso. Ele era um mundo completamente diferente do dela, e ela sabia disso. Mas havia algo na conexão entre eles que parecia maior do que as diferenças sociais. Não, admitiu ela finalmente. Não é só trabalho. Naquele momento, a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Rafael, e Marina aproveitou para se despedir. Ela se levantou da poltrona, pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Marina, chamou Rafael antes que ela saísse. Você voltaria para me visitar? Não como profissional, mas como amiga. Marina se virou e o encontrou olhando para ela com uma expressão esperançosa que fez seu coração disparar. Eu voltaria, disse ela sorrindo, como amiga.
Na semana seguinte, Marina desenvolveu uma nova rotina. Após seus plantões, passava pelo hospital para visitar Rafael. Inicialmente, ela se convenceu de que era apenas cortesia profissional, mas logo percebeu que esperava ansiosamente por esses momentos. Rafael se recuperava rapidamente. Os curativos do rosto já haviam sido removidos, deixando apenas pequenas cicatrizes que, segundo ele, davam mais personalidade. Ele havia começado a caminhar pelos corredores do hospital, sempre acompanhado por Marina quando ela estava lá. "Você já pensou em fazer medicina?" perguntou Rafael durante uma de suas caminhadas pelos jardins internos do hospital. Era uma tarde ensolarada de julho, e eles haviam parado perto de uma fonte onde pombos disputavam migalhas de pão que alguém havia jogado. "Já pensei, mas não tive condições financeiras para isso", respondeu Marina honestamente. "Meus pais sacrificaram muito para me dar o curso técnico de enfermagem. Depois me especializei em atendimento pré-hospitalar com o dinheiro que consegui economizar trabalhando." Rafael a observou atentamente. "Ah, se você tivesse a oportunidade agora, de fazer medicina, quero dizer." "Não sei, já tenho 28 anos, seria começar tarde demais. E, além disso, não teria como me sustentar durante 6 anos de faculdade", disse Marina, chutando uma folha seca que havia caído no chão. "Por que a pergunta?" "Só curiosidade. Você tem um talento natural para cuidar das pessoas. Vi como você conversa com os enfermeiros, como eles respeitam sua opinião, mesmo você sendo apenas uma paramédica", disse Rafael, fazendo aspas no ar. Marina sorriu. "Eles me respeitam porque eu faço meu trabalho bem feito e porque eu os trato como pessoas, não como funcionários. Não importa se você é médico ou faxineiro, todo mundo merece dignidade. Você realmente acredita nisso, não é? Que todas as pessoas são iguais", disse Rafael, parando de caminhar e se virando para ela. "Acredito." "Por que você não acredita?" Rafael ficou em silêncio por um momento. "Eu cresci em um mundo onde as pessoas são categorizadas por quanto dinheiro têm, que escola frequentaram, em que bairro moram. Nunca questionei isso até... Até quando?" perguntou Marina suavemente. "Até conhecer uma mulher que salvou minha vida sem saber quem eu era ou quanto dinheiro eu tenho, que continua me tratando da mesma forma, mesmo sabendo", disse Rafael, seus olhos azuis fixos nos dela. Marina sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a leveza da conversa. "Bem, se serve de consolo, eu trato todo mundo mal igualmente. Pergunte para meus colegas de trabalho." Rafael riu, quebrando a tensão do momento. "Duvidado isso. Aposto que você é a pessoa mais querida do SAMU. Na verdade, eu sou conhecida por ser meio durona. Roberto sempre diz que eu tenho o coração mole demais para o próprio bem, mas a língua afiada quando precisa", disse Marina voltando a caminhar. "Coração mole? Como assim?" "Eu me envolvo demais com os pacientes. Já chorei no banheiro do hospital mais vezes do que gostaria de admitir. Já levei comida para a família de paciente que não tinha o que comer. Uma vez adotei o cachorro de um morador de rua que morreu no meu atendimento." "E onde está esse cachorro agora?" perguntou Rafael, genuinamente interessado. "Com minha vizinha, Dona Carmen. Ela é aposentada e adorou ter companhia. O nome dele é Bentinho. Sim, como o personagem do Dom Casmurro. O velhinho que morreu era professor de literatura antes de ficar na rua", contou Marina, com um sorriso nostálgico. Rafael parou novamente, dessa vez com uma expressão de admiração total. "Você é incrível, sabia disso?" Marina sentiu o rosto esquentar. "Eu só faço o que qualquer pessoa decente faria." "Não, Marina, a maioria das pessoas não faria. Acredite em mim." No dia seguinte, Marina chegou ao hospital e encontrou o quarto de Rafael vazio. Seu coração disparou por um momento, até que uma enfermeira lhe informou que ele havia recebido alta médica pela manhã. Ela ficou parada no corredor vazio, processando a informação. Era natural que ele tivesse ido embora. Estava completamente recuperado, mas a sensação de vazio que sentiu a pegou de surpresa. "Marina!" chamou uma voz atrás dela. Era Helena, a secretária de Rafael. "O senhor. Rafael pediu para eu entregar isso para a senhora." Helena estendeu um envelope elegante com o nome dela escrito à mão na letra masculina que ela não reconheceu. Dentro havia um cartão de agradecimento e um endereço em Moema. "Marina",
Gostaria muito de te convidar para jantar em minha casa hoje à noite, se você puder e quiser. É a minha forma de te agradecer adequadamente por tudo que você fez. Se preferir, podemos nos encontrar em um restaurante. Aguardo sua resposta. Rafael. PS. Helena tem meu número se você quiser ligar. Marina leu o bilhete 3 vezes, seu coração batendo cada vez mais forte. Um jantar na casa dele. Ela olhou para sua roupa, uniforme de trabalho amassado depois de um plantão de 12 horas, e se sentiu completamente inadequada. Ligou para Rafael durante seu intervalo para o almoço. Marina, você recebeu meu bilhete? Disse ele, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Recebi. Rafael, Você tem certeza? Quer dizer, um jantar na sua casa? Não é meio formal demais? Por que seria formal? É só um jantar entre amigos. Além do mais, eu cozinho bem. Aprendi na França quando morei lá por 2 anos, disse Rafael casualmente. Você morou na França? Perguntou Marina, sentindo novamente o abismo entre seus mundos. MBA na Sorbonne. Mas isso não vem ao caso. Você vem ou não? Posso mandar um carro te buscar. Um carro? Rafael, eu tenho minha moto. Que tal então você vir com sua moto e eu te dou o endereço? É em Moema, não muito longe do hospital. Marina hesitou. Parte dela queria muito aceitar, mas outra parte sabia que estava se envolvendo em algo que poderia ser complicado demais para ela. Marina, você ainda está aí? Perguntou Rafael, preocupado. Estou, é só que nossos mundos são muito diferentes, Rafael. Eu não quero que você se sinta obrigado a... Marina, interrompeu Rafael, sua voz ficando mais séria. Eu não me sinto obrigado a nada. Eu quero sua companhia. Não tem nada a ver com gratidão ou obrigação. Tem a ver com o fato de que você é a pessoa mais interessante que eu conheci em muito tempo. Marina ficou em silêncio, processando as palavras dele. Além do mais, continuou Rafael, voltando ao tom descontraído, preciso de alguém para me ajudar a comer toda a lasanha que estou fazendo. É muita comida para uma pessoa só. Marina riu apesar de si mesma. Você está fazendo lasanha? Estou. E está ficando ótima, se eu posso dizer. Então, o que acha? 20 horas está bom para você? Marina olhou ao redor da sala de descanso do SAMU, com suas paredes descascadas e o sofá velho onde ela às vezes dormia entre chamadas. Depois pensou em Rafael, com seus olhos azuis sinceros e seu sorriso que a fazia se sentir especial. Tudo bem, disse ela finalmente, mas eu vou com minha roupa normal, sem frescura nenhuma. Eu não esperaria nada diferente de você, disse Rafael, e ela podia sentir sua felicidade através do telefone. Te mando o endereço por mensagem. Quando Marina desligou, percebeu que estava sorrindo e que Roberto a observava com curiosidade. Quem era? Perguntou ele. Um amigo, disse Marina, ainda processando o que havia acabado de aceitar. Amigo que faz você sorrir assim deve ser especial, comentou Roberto sagaz. Marina não respondeu, mas no fundo sabia que ele estava certo. Rafael estava se tornando muito especial, e isso a assustava tanto quanto a alegrava. Marina chegou ao condomínio em Moema às 20h15, 15 minutos atrasada, porque havia ficado mais tempo que o planejado tentando decidir o que vestir. Acabou escolhendo uma calça jeans escura, uma blusa branca simples e sua jaqueta de couro preta, a roupa mais bonita que tinha sem parecer que estava tentando demais. O porteiro, impecavelmente uniformizado, a olhou de cima a baixo quando ela disse que ia visitar Rafael Almeida Santos no apartamento 1201. Claramente não estava acostumado com visitas de moto usando capacete. Pode subir, senhorita. Senhor Rafael já autorizou sua entrada, disse ele polidamente. Mas Marina notou o tom formal que não usaria com os visitantes habituais dali. O elevador era espelhado e Marina se viu refletida de todos os ângulos durante a subida. Seus cabelos estavam um pouco bagunçados por causa do capacete, e ela tentou arrumá-los rapidamente antes de chegar ao 12º andar. A porta do apartamento se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Você veio, disse Rafael, sorrindo amplamente. Ele usava uma calça jeans e uma camisa social azul com as mangas dobradas, e Marina notou que ficava ainda mais bonito em casa, mais relaxado. Desculpa o atraso. Trânsito, mentiu ela, seguindo-o para dentro. O apartamento era exatamente o que ela esperava, e completamente diferente ao mesmo tempo. Era grande
e obviamente caro, com uma vista deslumbrante da cidade através das janelas do chão ao teto. Mas não era pretensioso. Os móveis eram modernos, mas confortáveis. Havia livros espalhados pela mesa de centro, e vinha um cheiro delicioso da cozinha. Uau! Disse Marina parando em frente à janela. Que vista incrível! É uma das razões pelas quais comprei este apartamento. Principalmente à noite, quando a cidade fica toda iluminada, disse Rafael vindo ficar ao lado dela. Quer beber alguma coisa? Vinho, cerveja, refrigerante, água. Uma cerveja seria ótimo, disse Marina, ainda admirando a vista. Podia ver a cidade se estendendo até o horizonte, milhares de luzes piscando como estrelas terrestres. Rafael voltou da cozinha com 2 cervejas geladas e se juntou a ela na janela. Às vezes eu fico aqui só observando a cidade, pensando em quantas histórias estão acontecendo lá embaixo ao mesmo tempo. Eu penso a mesma coisa quando estou na ambulância, disse Marina. Cada casa, cada prédio, cada pessoa na rua tem uma história. Às vezes triste, às vezes feliz. A gente só vê um pedacinho quando elas precisam de ajuda médica. Deve ser difícil lidar com tanta dor dos outros, observou Rafael. É, mas também é gratificante. Você salvou muitas vidas como empresário? Perguntou Marina olhando para ele com um sorriso provocativo. Rafael riu. Touché. Nunca pensei dessa forma. Eu construo prédios, gero empregos, contribuo com impostos, mas não. Nunca salvei uma vida diretamente. Todo trabalho honesto tem valor, disse Marina. E pelo que li sobre sua empresa, vocês fazem projetos sociais interessantes. Você pesquisou sobre mim? Perguntou Rafael, parecendo divertido. Marina sentiu o rosto esquentar. Só li algumas coisas na internet. Curiosidade profissional. E o que achou? Achei que você é mais interessante do que as revistas fazem parecer. Elas sempre focam na parte do jovem empresário bilionário solteiro, mas não falam sobre os projetos habitacionais para famílias de baixa renda que vocês desenvolvem. Rafael ficou sério por um momento. Esses projetos são importantes para mim. Meu avô começou como pedreiro, sabia? Ele construiu a empresa tijolo por tijolo, literalmente. Nunca esqueci de onde vim. É por isso que você não é pretensioso como eu esperava, disse Marina honestamente. Você esperava que eu fosse pretensioso? Perguntou Rafael, parecendo genuinamente curioso. Um pouco. Rico, bonito, bem-sucedido. Geralmente é uma combinação que produz egos enormes. E agora? Ainda acha que sou pretensioso? Marina o estudou por um momento. A forma como ele escutava quando ela falava, como fazia perguntas genuínas sobre sua vida, como não tentava impressioná-la com sua riqueza. Não, disse ela suavemente. Acho que você é surpreendentemente normal, no bom sentido. A lasanha estava realmente deliciosa, e Marina disse isso pelo menos 3 vezes durante o jantar. Eles se sentaram à mesa da varanda, com a cidade iluminada servindo de cenário para a conversa que fluía naturalmente entre eles. Não acredito que você realmente cozinha, disse Marina, saboreando mais um garfo da massa. Achei que fosse só conversa para me impressionar. Eu te disse, aprendi na França. Morava sozinho em um apartamento minúsculo em Paris e cansei de comer sanduíche. Uma vizinha italiana se compadeceu de mim e me ensinou o básico, contou Rafael. Cozinhar virou uma forma de relaxar. E o que mais você faz para relaxar? Perguntou Marina, genuinamente curiosa sobre a vida dele fora do trabalho. Leio, nado, às vezes toco piano. E você, além de salvar vidas e cuidar da Mel? Piano? Sério? Marina se animou. Eu sempre quis aprender a tocar algum instrumento. Quando era criança, ficava horas no YouTube tentando entender como funcionava. Posso te ensinar alguma coisa se quiser, ofereceu Rafael apontando para um piano de cauda elegante no canto da sala. É só o básico, mas... Você tocaria algo para mim? Pediu Marina, os olhos brilhando de curiosidade. Rafael hesitou por um momento. Depois se levantou. Tudo bem, mas não espere muito. Estou meio enferrujado. Ele se sentou ao piano e começou a tocar uma melodia suave e melancólica que Marina não reconheceu. Suas mãos se moviam com confiança pelas teclas, e ela se viu observando não apenas a música, mas a concentração em seu rosto, a forma como ele se entregava completamente àquele momento. Que música é essa? Perguntou ela quando ele terminou. Clair de Lune, do Debussy. Minha mãe sempre tocava quando eu era criança, disse Rafael,
fechando a tampa do piano suavemente. Aprendi para me sentir mais próximo dela quando ela viajava a trabalho. Marina percebeu uma pontada de tristeza em sua voz. Sua mãe viajava muito? Meus dois pais sempre viajaram muito, negócios, disse Rafael voltando para a mesa. Eu praticamente fui criado por babás e motoristas. Gente boa, mas não é a mesma coisa. Deve ter sido solitário, disse Marina suavemente. Era. Acho que é por isso que eu trabalho tanto agora. Aprendi desde cedo que o trabalho era o que importava, o que recebia atenção e elogios, admitiu Rafael, mexendo distraidamente no garfo. E você? Como era sua infância? Completamente diferente da sua, disse Marina sorrindo. Meus pais são professores da rede pública. Casa sempre cheia de gente, alunos que vinham fazer trabalho em grupo, vizinhos tomando café, minha avó contando histórias. Muito barulho, pouco dinheiro, muito amor. Parece perfeito, disse Rafael, e Marina detectou um toque de nostalgia em sua voz. Tinha seus momentos difíceis. Meus pais se sacrificaram muito para me dar educação. Abriram mão de coisas para eles mesmos. Me sinto em dívida até hoje, confessou Marina. Por isso você trabalha tanto, para retribuir o sacrifício deles? Partly. E também porque eu realmente amo o que faço, disse Marina. Mesmo nos dias ruins, quando vejo alguém se recuperando, alguém que eu ajudei a salvar, vale tudo. Rafael a observou com admiração. Você tem uma perspectiva de vida que eu invejo. Sabe exatamente qual é seu propósito. E você não sabe qual é o seu? Achava que sabia. Expandir a empresa, aumentar os lucros, honrar o legado da família. Mas depois do acidente, comecei a questionar se isso é realmente o que eu quero ou só o que sempre esperaram de mim. Marina estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele gentilmente. Você tem tempo para descobrir. O acidente te deu uma segunda chance, não só de viver, mas de escolher como quer viver. Rafael entrelaçou os dedos com os dela e Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Você já parou para pensar que talvez você tenha aparecido na minha vida exatamente quando eu mais precisava? Não só para salvar minha vida fisicamente, mas para me fazer questionar tudo o resto também? Marina sentiu o coração acelerar. A conversa estava tomando um rumo mais íntimo do que ela esperava. Mas, ao mesmo tempo, parecia a coisa mais natural do mundo estar ali, de mãos dadas com ele, conversando sobre sonhos e medos. Rafael, começou ela, sem saber bem o que queria dizer. Eu sei, disse ele suavemente. Somos de mundos muito diferentes, mas isso importa mesmo. Marina olhou para ele, para seus olhos azuis sinceros, para o jeito como a escutava realmente, para a vulnerabilidade que ele mostrava apenas para ela. Naquele momento, sentada na varanda de seu apartamento com vista para toda São Paulo, ela sentiu que talvez os mundos diferentes não fossem um obstáculo intransponível. Não sei, disse ela honestamente, mas estou disposta a descobrir. 3 semanas depois daquela noite, Marina e Rafael haviam se tornado inseparáveis. Ela passava suas folgas no apartamento dele. Ele a encontrava após seus plantões, e ambos descobriam uma facilidade de convivência que surpreendia até eles mesmos. Rafael havia começado a trabalhar menos, delegando mais responsabilidades para se dedicar à recuperação e aos momentos com Marina. Naquela manhã de agosto, Marina estava fazendo café na cozinha do apartamento de Rafael quando seu celular tocou. Era Roberto, e pelo tom de voz ela soube imediatamente que algo estava errado. Marina, você precisa vir aqui no hospital agora, disse ele sem rodeios. É sobre você e o tal do empresário. O que aconteceu, Roberto? Você está me assustando. Apareceram uns repórteres aqui perguntando sobre você, querendo saber sobre o romance entre a paramédica e o milionário, disse Roberto claramente irritado. O coordenador quer falar com você urgente. Marina sentiu o estômago se contrair. Como assim, repórteres? Não sei como descobriram, mas tem foto de vocês dois saindo de um restaurante ontem à noite. Está nas redes sociais, Marina, e não está sendo legal. Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Rafael apareceu na cozinha, ainda de pijama, notando sua expressão. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, preocupado. A imprensa descobriu sobre nós, disse Marina, mostrando o celular que não parava de receber notificações. Roberto disse que tem repórteres no hospital.
Rafael pegou o próprio celular, que havia deixado no silencioso durante a noite. Dezenas de chamadas perdidas de Helena, de seu advogado, de seu pai. E mensagens que o fizeram empalidecer. Que foi? Perguntou Marina, vendo sua expressão mudar. Rafael mostrou uma das mensagens. Era uma foto deles dois saindo de um restaurante italiano em Vila Madalena, de mãos dadas, com a manchete: milionário Rafael Almeida Santos tem romance com paramédica que salvou sua vida. Isso é só o começo, disse Rafael, passando pelas outras mensagens. Tem outras fotos e especulações sobre nossa diferença social. Marina, tem gente dizendo que você está comigo por interesse. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por interesse? Rafael continuou lendo, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Dizem que você calculou o resgate, que se aproveitou da vulnerabilidade de um homem ferido. Tem até teoria conspiratória sobre o acidente ter sido planejado. Isso é ridículo, exclamou Marina, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Como pessoas podem pensar uma coisa dessas? Porque é o que sempre fazem, disse Rafael, jogando o celular na bancada com mais força do que necessário. Qualquer mulher que se aproxima de mim automaticamente vira interesseira. Qualquer relacionamento vira estratégia financeira. Marina ficou em silêncio, processando as implicações. Sua vida privada estava sendo exposta, julgada, distorcida por pessoas que não a conheciam. Preciso ir trabalhar, disse ela, pegando a bolsa. E você precisa resolver isso. Marina, espera, começou Rafael, mas ela já estava se dirigindo à porta. Não, Rafael, isso é exatamente o que eu tinha medo que acontecesse. Nossos mundos são diferentes demais. Eu trabalho salvando vidas. Você vive em um mundo onde tudo é público, analisado, julgado, disse Marina, se virando para ele. Eu não assinei contrato para isso. Você está terminando comigo por causa de fofoca de internet? Perguntou Rafael, incrédulo. Eu estou sendo realista, disse Marina, sentindo os olhos lacrimejarem. Olha a diferença, Rafael. Você tem advogados, assessores de imprensa, pessoas para lidar com isso. Eu tenho que trabalhar em uma ambulância onde agora todo mundo vai ficar me olhando como se eu fosse uma oportunista. No hospital, a situação era pior do que Marina imaginara. Os repórteres haviam ido embora após o coordenador ameaçar chamar a segurança, mas a tensão no ar era palpável. Colegas a olhavam com curiosidade mal disfarçada, outros com uma inveja que ela nunca havia percebido antes. Marina, meu escritório agora, disse Dr. Henrique assim que a viu chegando para o plantão. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, sentindo-se como uma criança chamada na diretoria. Você quer me explicar o que está acontecendo? Perguntou ele, mostrando uma tablete com várias matérias sobre ela e Rafael. Eu me aproximei dele durante a recuperação. Começamos a nos dar bem, começamos a nos ver fora do hospital, disse Marina, tentando manter a voz firme. Não há nada antiético nisso. Marina, você sabe que não é sobre ética médica, é sobre exposição. O hospital não gosta de ter funcionários envolvidos em escândalos midiáticos, disse Dr. Henrique, mas seu tom era mais preocupado do que irritado. Além disso, tem gente questionando se você teve acesso privilegiado a informações do paciente. Que tipo de informações? Perguntou Marina, confusa. Informações pessoais que poderiam ter influenciado sua aproximação, disse ele delicadamente. Marina levou alguns segundos para processar. Eles estão insinuando que eu soube que ele era rico e por isso me aproximei? É uma das teorias que estão circulando, sim. Marina riu, mas não havia humor nenhum no som. Eu descobri quem ele era depois que ele já estava na cirurgia. E me aproximei porque ele era um ser humano que havia passado por um trauma. Não porque tinha dinheiro. Eu acredito em você, Marina. Você é uma das melhores profissionais que temos aqui, disse Dr. Henrique. Mas a direção está preocupada com a imagem do hospital. Eles querem que você tire uma licença de uma semana até isso esfriar. Uma licença? Isso é uma suspensão disfarçada, protestou Marina. É uma precaução, com salário integral, obviamente. Só até a poeira baixar, disse ele. Marina, posso dar um conselho pessoal? Ela assentiu, sentindo um nó na garganta. Seja muito cuidadosa com esse relacionamento. Não é só sobre diferenças sociais. É sobre viver sob escrutínio público constante. Você está preparada para isso?
Marina saiu do hospital se sentindo como se seu mundo tivesse virado de cabeça para baixo em questão de horas. Seu celular não parava de tocar. Números desconhecidos, provavelmente repórteres e mensagens de amigos que haviam visto as notícias. Quando chegou em casa, encontrou 2 carros estacionados em frente ao seu prédio e pessoas com câmeras esperando na calçada. Ela deu meia volta e foi para a casa de Dona Carmen, sua vizinha. "Que confusão é essa, minha filha?" perguntou a senhora, deixando Marina entrar pela porta dos fundos. "É uma longa história, Dona Carmen", disse Marina, se jogando no sofá da sala. Bentinho, o cachorro que ela havia resgatado, veio fazer festa nela como se sentisse que ela precisava de carinho. "Vi nas notícias que você está namorando aquele empresário rico. É verdade?" "Estava namorando", corrigiu Marina. "Acho que não mais." Dona Carmen se sentou ao lado dela. "Por causa da exposição?" "Por causa de tudo. Ele é de um mundo completamente diferente do meu, Dona Carmen. Um mundo onde a vida privada não existe, onde tudo vira manchete, onde sempre tem alguém duvidando das suas intenções. E você gosta dele, do homem, não do dinheiro." Marina ficou em silêncio por um momento, fazendo carinho em Bentinho. "Gosto muito, mais do que deveria. Então o resto é só barulho", disse Dona Carmen com a sabedoria de seus 70 anos. "O amor verdadeiro não é fácil, minha filha. Se fosse, não valia a pena." Naquela noite, Marina ficou na casa de Dona Carmen, evitando voltar para seu apartamento. Ela desligou o celular e tentou processar tudo o que havia acontecido em poucas horas. Pela manhã, ela era uma mulher apaixonada descobrindo uma conexão especial com alguém. À noite, era protagonista de fofocas na internet e estava suspensa do trabalho. E o pior de tudo, sentia falta de Rafael, mesmo sabendo que estar com ele havia causado toda aquela confusão. 2 dias depois, Marina ainda estava na casa de Dona Carmen quando a campainha tocou. Eram 7 da manhã e ela estava tomando café com sua vizinha quando ouviram vozes conhecidas no corredor. "É ele", disse Dona Carmen espiando pela janela. "O tal do namorado rico." Marina sentiu o coração disparar. "Dona Carmen, por favor, diga que eu não estou aqui." "Bobagem. Vocês precisam conversar", disse a senhora, já se dirigindo à porta. Alguns minutos depois, Rafael entrava na sala pequena e aconchegante, parecendo completamente fora de lugar com seu terno elegante, entre os móveis simples e as plantas de Dona Carmen. Seus olhos estavam cansados, e Marina percebeu que ele não havia dormido bem. "Posso falar com você?" perguntou ele, ignorando a presença da vizinha que os observava com curiosidade mal disfarçada. "Acho que não temos mais nada para conversar", disse Marina, mas sua voz não soou tão firme quanto gostaria. "Temos sim, muito", disse Rafael, se sentando na poltrona em frente ao sofá onde ela estava. "Primeiro, sobre os repórteres que estavam te perseguindo. Eles sumiram." "Como assim sumiram?" "Meu advogado conversou com os editores. Conseguimos tirar a maioria das matérias do ar e garantir que vocês sejam deixadas em paz", explicou Rafael. "Quanto ao hospital, falei com a direção. Esclareci que você não teve acesso a informações privilegiadas e que nosso relacionamento começou depois da minha alta médica." Marina o encarou surpresa. "Você fez tudo isso?" "Fiz. E faria muito mais", disse Rafael, se inclinando para a frente. "Marina, eu entendo por que você ficou assustada. Eu deveria ter te preparado melhor para isso. Deveria ter previsto que a imprensa descobriria." "Não é só sobre a imprensa, Rafael", disse Marina. "É sobre as diferenças entre nós. Você tem poder para fazer tudo isso desaparecer. Ligar para editores, falar com diretores de hospital. Eu não tenho esse tipo de influência. Eu sou só uma paramédica." "Você não é só uma paramédica", disse Rafael com intensidade. "Você salva vidas, Marina. Você faz a diferença real na vida das pessoas todos os dias. Isso vale mais do que qualquer influência que eu possa ter." Dona Carmen, que havia fingido sair, mas claramente estava escutando da cozinha, apareceu com uma bandeja de café. "Desculpem a intromissão, mas vocês dois estão sendo bobos", disse ela, servindo café para Rafael. "Moço, você gosta dela?" "Gosto", respondeu Rafael sem hesitar. "E você, Marina, gosta dele?" Marina olhou para Rafael, para seus olhos azuis, que a observavam com uma mistura de esperança e vulnerabilidade. "Gosto", admitiu ela baixinho. "Então parem de criar problema onde não tem", disse Dona Carmen.
Dinheiro não define caráter. Eu vivi 45 anos casada com um homem que não tinha nem para o remédio da pressão, mas era o homem mais honesto que já conheci. Vocês acham que o amor é sobre ter a mesma conta bancária? Rafael e Marina ficaram em silêncio, processando as palavras da senhora. Dona Carmen está certa, disse Rafael finalmente. Eu não me importo de onde você vem ou quanto você ganha, Marina. Me importo com quem você é, com sua bondade, sua inteligência, sua coragem, com a forma como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Rafael, começou Marina, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Deixa eu terminar, pediu ele. Sei que nossos mundos são diferentes, mas isso não significa que não possamos construir um mundo nosso juntos, um mundo onde eu aprendo com sua simplicidade e você me ajuda a usar minha influência para coisas realmente importantes. Marina olhou para ele, vendo a sinceridade em cada palavra. E se não der certo? E se as diferenças forem grandes demais? E se der certo? Retrucou Rafael. É se descobrirmos que o que temos é forte o suficiente para superar qualquer diferença. 6 meses depois, Marina chegou ao Hospital das Clínicas como sempre fazia, de moto, uniformizada, pronta para mais um dia salvando vidas. Mas desta vez havia algo diferente. No bolso do uniforme carregava as chaves de um novo projeto que havia mudado completamente sua perspectiva sobre o futuro. Marina, temos uma emergência na Vila Madalena. Acidente de trânsito, vítima consciente mas com fraturas, disse Roberto preparando a ambulância. Enquanto dirigiam pela cidade, Marina pensou em como sua vida havia mudado nos últimos meses. Depois daquela conversa na casa de Dona Carmen, ela e Rafael haviam decidido tentar, mas de forma diferente. Em vez de ela se adaptar ao mundo dele, ambos criaram algo novo juntos. O projeto começou com uma ideia simples. Por que não combinar a experiência dela em atendimento de emergência com os recursos dele para criar algo que realmente fizesse diferença? Nasceu assim a primeira unidade de pronto atendimento comunitária da Zona Sul, financiada pela empresa de Rafael, mas gerenciada por Marina, e uma equipe de profissionais que ela havia escolhido pessoalmente. Você está diferente, comentou Roberto enquanto estacionava a ambulância. Mais realizada. Estou feliz, admitiu Marina descendo da ambulância. Feliz de uma forma que não sabia que era possível. O atendimento transcorreu sem intercorrências. Uma ciclista que havia sido atingida por um carro, fraturas leves, nada que pusesse a vida em risco. Mas Marina tratou a jovem com o mesmo cuidado e atenção que sempre dedicava a todos os seus pacientes. Obrigada, disse a ciclista ao ser levada para o hospital. A senhora salvou minha vida. Só fiz meu trabalho, respondeu Marina como sempre. Mas dessa vez ela sabia que seu trabalho estava apenas começando. À noite, ela inauguraria oficialmente a UPA comunitária. Rafael estaria lá, obviamente, mas também seus pais, que haviam vindo de Ribeirão Preto, Dona Carmen, Roberto e toda a equipe que trabalharia na nova unidade. Quando o plantão terminou, Marina foi direto para o local da inauguração. O prédio era moderno, mas acolhedor, projetado para atender principalmente a população de baixa renda da região. Havia consultórios equipados com tecnologia de ponta, uma pequena emergência e até mesmo um espaço para atendimento psicológico gratuito. Rafael estava lá conferindo os últimos detalhes com Helena e o arquiteto. Quando viu Marina chegando, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Como foi o plantão? Perguntou ele a abraçando. Normal. Uma ciclista acidentada, nada grave, disse Marina. E aqui, tudo pronto? Tudo pronto para a doutora Marina Oliveira assumir a direção da primeira UPA Santos Oliveira, disse Rafael, enfatizando o nome que haviam escolhido para o projeto. Marina sorriu. Ela havia voltado a estudar fazendo medicina com uma bolsa de estudos que Rafael havia arranjado discretamente através de sua fundação. Era puxado trabalhar no SAMU durante o dia e estudar à noite, mas ela estava determinada a se formar e fazer a diferença de forma ainda maior. Tenho algo para você, disse Rafael, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina sentiu o coração disparar. Rafael, não é o que você está pensando, disse ele rindo. Ainda. Isso aqui é outra coisa. Dentro da caixa havia uma chave dourada com uma plaquinha gravada.
Para a mulher que me ensinou que salvar vidas é a maior vocação do mundo. A chave da UPA? Perguntou Marina emocionada. A chave do nosso futuro, disse Rafael. Um futuro onde minha empresa não serve só para ganhar dinheiro, mas para apoiar projetos como esse. Onde você pode salvar ainda mais vidas e eu posso usar minha influência para coisas que realmente importam. Marina olhou ao redor, para o lugar que representava a união de seus mundos, para as pessoas que amava chegando para a inauguração, para Rafael que a observava com aquele amor sincero que havia aprendido a reconhecer. Sabe o que é mais engraçado? Disse ela, entrelaçando os dedos com os dele. O quê? Eu passei a vida salvando outras pessoas, mas no final foi você quem salvou a minha vida. Me mostrou que eu podia sonhar maior, que podia fazer a diferença em escala maior sem perder minha essência. Rafael a beijou suavemente, ali mesmo no meio da UPA que representava tudo o que haviam construído juntos. Nós nos salvamos mutuamente, sussurrou ele contra seus lábios, e Marina soube que era verdade. Ela havia salvado a vida dele naquela madrugada na Marginal Pinheiros. Ele havia salvado os sonhos dela, mostrando que amor verdadeiro não é sobre ter tudo igual, mas sobre usar as diferenças para criar algo maior e mais bonito do que qualquer um poderia construir sozinho. Quando os primeiros convidados começaram a chegar para a inauguração, Marina e Rafael estavam de mãos dadas, prontos para começar oficialmente não apenas um novo projeto, mas uma nova vida, juntos.